Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida no dia de hoje. É um grande privilégio poder voltar à sua casa, aí onde você está, para comunicar mais acerca da palavra de Deus. Hoje eu tenho um tema muito importante para que nós tratemos no dia de hoje. Hoje eu queria falar com você sobre a igreja diante da pobreza. Qual é a resposta que a igreja tem a dar aos miseráveis? E para dar a tonalidade da nossa aula, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, lá no capítulo 12, versículo 8. Porque os pobres sempre o tendes convosco. Somente até aí. Porque os pobres sempre o tendes convosco. Tá? O Senhor Jesus falou que a pobreza não ia acabar de fato. A pobreza é fruto do pecado. É consequência do pecado. A pobreza ela só terá fim quando Cristo voltar e o seu reino vier de forma completa, plena, na presença de todos os santos e na presença de todos os anjos. Mas neste mundo caído, os pobres sempre teremos conosco. Mas qual é a resposta que a igreja dá a essa situação? Será que a igreja deve se filiar a algum partido político de esquerda para que tenha mecanismos sociais para aliviar a tristeza e a pobreza daqueles que sofrem desse mal? Ou será que a igreja tem que se filiar à direita com uma visão mais empreendedora e capitalista do pobre, a fim de tirar o pobre dessa circunstância de pobreza e não fazer com que ele dependa de meios ou de programas sociais do governo? Uns dizem que o pobre precisa e necessita de programas sociais até o fim da vida. Outros dizem que não, é só você dar um empurrãozinho para que ele adentre o mundo do capitalismo, do empreendedorismo e comece a gerar riqueza. Assim você vai ter uma sociedade plena, uma sociedade utópica, uma sociedade que vive em harmonia e em paz. Diante disso, irmãos, qual é a solução para o pobre? A igreja deve se filiar à esquerda ou à direita? Quem tem as melhores propostas? Pois bem, hoje eu quero falar para você que o pobre, a maior deficiência do pobre, daquele que é miserável mesmo, irmãos, daquele que vive às vezes em casas de madeira e do lado da casa dele tem um córrego onde tem um rio com dejetos humanos. Falando de pobreza, de miséria mesmo. Para a igreja, queridos, para nós, a maior necessidade do pobre é de Cristo. Eu quero mostrar para vocês que o que a igreja deve oferecer ao pobre não é uma bandeira política, mas a bandeira do nosso Deus. A minha tese, que eu vou explorar com vocês, é a seguinte: o Evangelho é a principal arma da igreja em um contexto de pobreza, em um contexto de miséria. O Evangelho, queridos, é o poder de Deus para o mundo, inclusive dos pobres. A maior necessidade do pobre é de Cristo. É de Cristo. O livro ao qual vou me basear se chama Igrejas em Lugares Difíceis. Tá? É bem interessante. Igrejas em Lugares Difíceis. É escrita por dois autores. Tá? O nome do livro é Igrejas em Lugares Difíceis, como a igreja local traz vida ao pobre e necessitado, do Matt McConnell e Mike McKinley. Tá? Então, são dois autores, principalmente o Matt McConnell. Ele trabalhou por vezes no Brasil, tá? Nos lixões do Ceará, com crianças em extremo estado de pobreza. Irmãos, eu estou falando de crianças aqui que eram violentadas e que ainda são violentadas nos grandes lixões do Ceará. Essas crianças saem pela manhã, não vão à escola, mas saem pela manhã e vendem doces nos faróis lá do Ceará, e vendem ali as suas coisinhas. Se elas não conseguem vender tudo, por vezes, homens malignos
aliciam aquelas crianças para fins sexuais, para que elas sejam violentadas em troco de nada, de miséria. E diante desse cenário, o Mass McConnell, ele veio ao Brasil e plantou centros missionários nesses lugares de extrema pobreza, de violação sexual, de violência sexual contra crianças e tudo mais. E ele diz que ele recebia de todas as partes do mundo, principalmente do Reino Unido e dos Estados Unidos, missionários que vinham ao Brasil para ajudá-lo na missão lá no Ceará. O que ele percebia era o seguinte: muitos vinham com apetrecho de palhaço, eles pintavam a cara, vinham com fantasia e faziam a alegria da garotada. Fazer a alegria da garotada. Contudo, ele percebeu que aqueles missionários, embora eles fizessem um trabalho social muito legal, muito bacana, eles não conseguiam proclamar o Evangelho de forma clara. Eles não conseguiam pregar a Cristo de uma forma clara e perceptível para a pessoa mais simples. Eles não tinham ideias acerca do Evangelho, ideias claras que é necessário todo cristão ter, a fim de evangelizar o outro. E principalmente quando você vai fazer missões. Então, parece que o Mass McConnell, ele diz que parece que nós transformamos o Evangelho em um sistema terapêutico de autoajuda embalado em linguagem de igreja. Então, o que ele teve que fazer na missão aqui no Brasil? Dentro da missão, ele criou uma sala de escola dominical, ou um curso, mais ou menos ali, para ensinar os missionários que vinham trabalhar com ele acerca do Evangelho, as verdades essenciais do Evangelho e como aplicá-las no contexto de pobreza. Olha que coisa, né? Então, por vezes, as pessoas iam lá fazer brincadeira com as crianças, com os pais das crianças, mas não... Quando chegava na hora principal, porque essas coisas são importantes, mas para fisgar a pessoa. Mas quando chegava a hora principal de pregar o Evangelho, era meio abstrato, meio dúbio. Então ele fez esse trabalho. E isso é muito importante. Por isso que eu, nesse primeiro momento com vocês, eu quero passar os pilares do Evangelho. Os 4 pilares que nós entendemos acerca do Evangelho. Tá? E depois, no segundo momento da nossa aula, eu vou mostrar para você como eu aplico esses 4 pilares no contexto de pobreza. Tá? No contexto de miserabilidade. Então vamos lá. O que é o Evangelho? Os 4 pilares. Anote aí. Deus, tá? Homem, Cristo e resposta. Isso aqui todo crente tem que saber. Porque você, onde você está, você é um missionário. Lembre-se sempre disso. Então vamos lá. Deus, homem, Cristo e resposta. Vejamos o primeiro pilar. Comecemos com Deus. Deus é o Criador infinito, eterno e santo, que criou todas as coisas. Somente Deus é digno de louvor, honra, glória. Os olhos de Deus são puros demais, e Ele não pode aprovar o mal. A ideia de Abacuque ali, 1,13, contemplar, que Deus não consegue ver. Deus vê todas as coisas, mas Ele não aprova o mal, porque Ele é santo. E por Ele ser santo, sabedor de todas as coisas, Ele não deixará o mal impune. Êxodo 34:7. Então, Deus é glorioso, Deus é santo, criou todas as coisas e não deixará o mal impune. Vejamos o homem agora, o segundo pilar. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. O que é a imagem e semelhança? Deus dotou ao homem a consciência, o instinto daquilo que é bom. Tudo aquilo que é bom e que há em nós é fruto da imagem e semelhança de Deus. Tá? Bondade, justiça, senso de retidão, amor, compaixão, misericórdia. Tudo isso
é fruto da imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm isso, tá? Somente o homem. Então, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. O principal objetivo de Deus criar o homem era ter um relacionamento com ele, e ele o glorificaria para todo sempre. Então, o objetivo de Deus na criação do homem era revelar o seu amor e a sua bondade, e então o homem o glorificaria por toda a eternidade num relacionamento sincero e pessoal. Tá? Mas como nós vemos lá em Romanos 5,12, todo homem caiu em Adão. Todos nós, por causa de que Adão pecou, então todos nós nascemos com uma marca chamada pecado. Lembre-se aí, Deus disse no jardim, você tem que me obedecer. Me obedeça e viverá. Me desobedeça e você conhecerá a morte. Adão e Eva desobedeceram. Logo, toda a sua geração foi contaminada com esse gene maligno chamado pecado. Logo, todos nós já nascemos com essa propensão para o mal, para o pecado. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é santo, justo e bom. Mas o homem se rebelou contra o seu Criador. Esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, Cristo. Deus Pai enviou o seu Filho, que assumiu uma forma humana, a fim de que salvasse o seu povo. Portanto, Cristo, ele não só morreu, mas ele viveu uma vida de obediência. Por isso que, olha só, por isso que nós não podemos só enfatizar a morte de Jesus. Embora ela seja muito importante, ela não é a única obra de Cristo. Tá? Porque, vejamos, se a morte de Cristo fosse a sua única obra, por que quando Cristo nasceu, logo quando ele nasceu, ele já não foi para a cruz? Por que quando Herodes estava matando as crianças, Deus já falou, meu filho tem que morrer mesmo, já morre lá aí, Herodes está matando as crianças, porque tem medo de que Jesus assuma o trono dele, então deixa ele morrer na mão de Herodes, e o sangue dele vai salvar todo o povo? Não, por quê? Porque a morte, ela é uma das etapas, tá? Da obra de Cristo. Nós poderíamos dizer que há algumas etapas na obra de Cristo. Por exemplo, ele nasce e assume uma forma de homem, tá? Para se identificar conosco. Segundo, ele tem que viver uma vida sem pecado. E ele viveu. Então, ele nasce, assume a forma de homem e vive uma vida sem pecado. Depois ele morre, tá? Depois ele ressuscita. Depois ele está à destra de Deus intercedendo pela igreja. Então, por que então Cristo teve que viver uma vida sem pecado? Porque eu não vivi uma vida sem pecado. Tá? Então, Cristo, ele vive no lugar do seu povo e morre no lugar do seu povo. Então, é isso que acontece com Cristo. Nós entregamos o nosso pecado a Ele e Ele entrega a justiça dele a nós. Portanto, Cristo veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Deus criou todas as coisas, o homem se rebelou, mas Deus não deixou por isso mesmo. Deus poderia largar o homem, mas Ele mandou o seu Filho para que vivesse uma vida justa, morresse pelo seu povo, no lugar do seu povo. E assim, para que nós sejamos salvos por Ele. Cristo resolveu o nosso maior problema, que era a relação que nós tínhamos com Deus, que havia se quebrado, mas Deus reconciliou o homem através do seu Filho, principalmente da vida e da morte do Filho de Deus. Certo? Vamos para o 4 agora. A resposta. Beleza. Eu sei que Deus criou todas as coisas, que o homem é pecador, ele se rebelou e que Cristo veio e morreu pelo seu povo. Agora, tudo isso, esses 3 pilares, exigem uma resposta do pecador. O pecador, ele não pode esperar merecer o próprio perdão por causa das suas obras.
Agora nós sabemos que não é porque eu sou bonzinho que eu sou salvo. Não adianta pagar penitência. Não adianta ir de joelho até aquela cidade, Aparecida do Norte. Não adianta. Não adianta você vir todos os cultos. Não adianta fazer jejum de 40 dias. Não. A resposta que Deus fala para que nós tenhamos começa com arrependimento. É você falar, eu não mereço o céu, eu mereço o inferno, mas Cristo morreu por mim, e eu me agarro a essa promessa, eu me agarro a essa esperança, que é Cristo. Então, Deus começa a me transformar pelo teu Espírito Santo. É a resposta que eu dou ao Evangelho de Cristo Jesus, começa a criar fruto dentro de mim. É a resposta que o pecador dá a Cristo Jesus, que o Espírito Santo então começa a moldá-lo à imagem de Cristo. A Bíblia vai dizer que quando o pecador, através do Espírito, dá essa resposta a Cristo, ele começa a se parecer mais com Jesus. Ele começa a largar certas paixões e ter certas prioridades que ele não tinha antes, porque ele está sendo transformado. É isso, irmãos. Os 4 pilares. Deus é o Criador santo e justo. O homem se rebelou. Cristo morreu pelo seu povo. E agora, qual caminho você vai escolher? É isso que é o Evangelho. A apresentação do Evangelho. Você é pecador e a sua única chance de salvação é Cristo. É Cristo. Coisa básica, você já deve ter relembrado muita coisa. Isso tem que saber, irmãos, tá? Porque o Evangelho, ele não é só a primeira aula de escola dominical que você tem, ou no catecúmenos, né? Como você preferir. Mas o Evangelho, ele é o começo, o meio e o fim da caminhada cristã. Não é lição para novos convertidos, não. O Evangelho, ele é como um oceano. Você pode ficar na beira, mas há partes tão profundas que nenhum homem já chegou. É necessário ter essas coisas claras na mente, porque à medida conforme você vai conhecendo Deus, crescendo na graça e no conhecimento, você vai aprofundando o Evangelho. Para quê? Para que você conheça a Deus e consiga pregar a todas as pessoas, e principalmente, na nossa preocupação hoje, aos pobres e miseráveis. Agora eu quero mostrar para você como eu aplico esses 4 pilares na vida das pessoas que vivem em estado de miséria. Lembre-se aí, a minha tese é de que a Bíblia tem as respostas mais claras e profundas para essas pessoas. Não é Karl Marx, não é o pessoal liberal, não é o pessoal da direita, mas é a Bíblia. Simplesmente a Bíblia. Ela tem a maior resposta para essas pessoas. Então, vejamos aí como o Evangelho se aplica a essas pessoas. Primeiro, Deus. Voltamos então aos 4 princípios e agora vamos começar a aplicá-los. Deus. Há um grupo, queridos, de pessoas em meio aos lugares difíceis que são caracterizadas pela forma com que lidam com as dificuldades. Então é comum você encontrar nesses meandros pessoas viciadas em drogas, pessoas que têm parentes presos ou que já foram até presas, tá? Pessoas com problema de álcool e violência doméstica e assim por diante. Esse grupo de pessoa, quando você aborda, cria um laço primeiro com essa pessoa. Não é só chegar e entregar o folheto. Não é só chegar e falar, Jesus te ama. É quando você cria um laço afetivo com essa pessoa, conhece, ouve a história da pessoa. É muito importante isso. Ouça o que a pessoa tem a dizer. Às vezes a gente acha que tem a fórmula mágica. É só vomitar a fórmula mágica e a pessoa vai se converter e vai vir para a nossa igreja. Não é essa a ideia. A ideia primeiro é ouvir essa pessoa.
Tá? E essas pessoas que nós ouvimos, elas dificilmente vão dizer que Deus não existe. Principalmente no contexto brasileiro. Dificilmente você vai numa comunidade e você vai encontrar um ateu. Tá? Dificilmente. Mas normalmente as pessoas vão dizer, Deus existe, mas Ele não se importa comigo. Tá? Deus tem muitas coisas para fazer. Então, a minha vida ela está em ruínas e a minha vida é um símbolo da minha verdade teológica. De que Deus existe, mas Ele não se importa com os seres humanos. Tá? Via de regra, tem pessoas que pensam assim. Então, você não vai encontrar numa comunidade, numa favela, ou conjuntos habitacionais de extrema precariedade e pobreza. Você não vai encontrar um ateu intelectual, muito difícil. Tá? Se é que existe, mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que já leu todos os livros de Richard Dawkins, sabe? É difícil, ou de Charles Darwin. Então, normalmente são pessoas que creem em Deus, tá? Mas elas acreditam que Deus não é relevante para elas. Elas enxergam então Deus como irrelevante. Um Deus que está desconectado com a vida e que só é importante quando tem casamento, porque aí tem um padre, um pastor lá com a Bíblia, ou quando tem um funeral, ou quando tem um batismo de alguém conhecido. Elas acham Deus importante dentro desses prédios religiosos. Mas elas não conseguem ver a conectividade de Deus na vida, no cotidiano, nos problemas. Elas enxergam Deus como alguém desinteressado também. É alguém que poderia ajudar, mas resolveu não fazê-lo. É alguém que é todo poderoso, mas resolveu não estender a sua mão para aquelas pessoas. Elas também enxergam Deus como tolerante. Então, normalmente essas pessoas, irmãos, olha só, como a teologia está em tudo. Normalmente essas pessoas que acreditam em Deus nas comunidades e não servem a Deus, mas sabem que Ele existe, elas têm uma séria deficiência com relação ao atributo da santidade de Deus. Deus existe, mas Ele não é santo. Sim, sabe por quê? Porque elas vivem a vida, muitas dessas pessoas vivem a vida arregaladamente, algumas viciadas em drogas, outras se entregam para os pancadões, não é? E tem a experiência do prazer momentâneo ali, naquelas rodas e tudo mais. Elas olham para aquilo e falam, poxa, eu gosto de Deus, Deus deve gostar de mim, eu acho que Ele não liga muito como eu vivo. Em outras palavras, Deus não liga tanto para a sua santidade, porque Ele não é. No final, eu serei salvo, no final vai ter um jeitinho. Olha que coisa séria, irmãos. Essas pessoas não conhecem o Deus Santo das Escrituras. Embora elas acreditem que existe um Deus, elas não o conhecem. Então, quando nós temos contato com pessoas em extrema pobreza, nós não podemos falhar em apresentar quem é Deus, porque é o primeiro pilar do Evangelho. A Bíblia começa com quem? Com Deus criando todas as coisas. E ela termina com Deus triunfando sobre todas as coisas. Se você falhar na sua apresentação de quem é Deus, toda a sua argumentação, toda a sua teologia, toda a sua aplicação vai ser falha. Porque ela não sabe quem é Deus. Ela não tem nenhum vislumbre do Deus das Escrituras. Então, o primeiro passo é você ter uma consciência de quem é o Deus das Escrituras e apresentar a essas pessoas. Que Ele é santo, justo, criador e que Ele não tolera o mal e que julgará os ímpios. Então, por vezes, irmãos, por causa às vezes, é legal se vestir de palhaço, é legal você ir nas comunidades, fazer e acontecer, mas se você falhar em algum momento e apresentar o principal, que é o Evangelho, a começar com o caráter de Deus, o que você fez, um centro espírita poderia fazer também.
não é alegrar o pobre. Isso os esquerdistas fazem também. Ou alguns à direita também. Ou melhor dizendo, pessoas ligadas à política fazem isso muito bem. Né? Aluga lá um pula-pula e fala e tal. Mas quando for pregar o evangelho, queridos, se você não tiver a ideia de quem é Deus, outras organizações fazem essas coisas e fazem até muito melhor que os crentes. Isso é muito sério. Então, tenha uma ideia clara de quem é Deus e mostre para essas pessoas que Deus é santo, que Deus se importa com elas. Mas eu sou pobre, Deus é todo poderoso. Deus se importa com vocês. Mas como eu conheço a Deus? Deus se revelou nas Escrituras. Deus andou conosco quando Ele, por meio do seu Filho, assumiu a forma de um homem e morreu pelo seu povo. Ele é santo e quer te tornar santo também. Apresente a Deus. Mostra o caminho de conhecer a Deus. É o primeiro pilar do Evangelho. Segundo, sobre o homem. Quem é o homem, né? Pois bem, nós vimos já o que é o Evangelho, como a gente aplica agora o segundo pilar sobre o homem no contexto de pobreza. Olha, no contexto de pobreza é muito comum haver uma síndrome. Qual síndrome é essa, Daniel? A síndrome da culpa não é minha. Como assim? Olha só, eu peguei um trecho do livro Igrejas em Lugares Difíceis, do pastor que antigamente já foi morador de rua, drogado e tudo mais. E hoje é um pastor, um missionário para a honra e glória de Deus, o Mads McConnell. E olha o que ele vai dizer. Quando eu era jovem, recebi uma dieta restrita de conselhos de terapeutas e assistentes sociais. Eles encheram a minha mente com a ideia de que eu era uma pessoa boa e que estava em circunstâncias difíceis. Se eu tivesse tido as mesmas oportunidades de outras pessoas, eles me diziam, então eu não seria tão irado e revoltado com o mundo. É isso que as políticas fazem com o pobre. É isso que, por vezes, alguns psicólogos, não todos, mas alguns fazem. É dizer para o pobre miserável, a culpa não é sua. Você é uma vítima da sociedade. Você é uma pessoa boa. É que você não teve oportunidade como outras pessoas tiveram. A culpa não está em você, está ao redor de você. Então, por vezes as pessoas que vão a esses lugares carentes, aos necessitados, eles não podem fazer isso porque vão estar indo de encontro ao evangelho e a pessoa vai olhar e falar, poxa, é mesmo, eu sou uma pessoa boa. E às vezes com a vida toda errada. Não, eu sou uma pessoa boa. É mesmo. A culpa é do destino. Né? É mesmo, a culpa é do governo. É mesmo, a culpa é dos outros que me aliciaram essa vida. A Bíblia fala que o homem, seja rico ou pobre, é um pecador rebelde que precisa se arrepender dos seus pecados. Irmãos, essas pessoas têm que saber que todos nós cometemos pecados diante de Deus e que nós estamos vivendo em rebeldia contra o nosso Criador. Deus se ira com o pecado e com o pecador. A sua ira contra nós, por causa do nosso pecado, Ele não deixará passar impune porque eu morei num bairro X. Ah, não, porque você viveu em uma comunidade, eu entendo o seu pecado, pode entrar para o céu. Com Deus não funciona assim. Pecado é pecado. Então, qual que é a nossa tarefa? Escute, levar as Escrituras para esses lugares e mostrar que a Bíblia diz que todo homem nascido de mulher, todo homem, em todas as épocas, em todos os lugares, são pecadores. E a Bíblia chama a essa visão do homem, que ele precisa olhar para si, não como alguém que a culpa não é minha, com essa síndrome da culpa que não é minha. Não, olhar para si e falar, eu sou culpado diante do tribunal de um Deus santo.
Quando você faz isso, é como se você estivesse libertando um hamster da jaula. Todo homem, irmãos, todo homem, quando ele não tem conhecimento das Escrituras, de quem ele realmente é, este homem, ele é como um hamster que está dentro daquela prisão, daquela gaiola, voltando-se sempre para si mesmo, sem sair do lugar. Mas quando você mostra nas Escrituras quem é o homem, é como se você abrisse a gaiola e falasse: agora você pode conhecer o mundo, agora você pode conhecer as verdades essenciais acerca de si mesmo. Mas enquanto isso, queridos, ele estará aprisionado na gaiola do egocentrismo. Quando nós abrimos a gaiola através das Escrituras, nós mostramos quem é o homem de acordo com a realidade, de acordo com como Deus o enxerga. E isso é libertador. Mas, graças a Deus, como nós vimos anteriormente, na primeira parte da aula, onde nós explicamos o Evangelho, saber que o homem é pecador não termina aí. O Evangelho continua dizendo que Deus fez algo por nós, que é o terceiro pilar, que é Cristo. Quando você chega a esses lugares e depois você de fato explicou quem é Deus, explicou que o homem é pecador, você tem que se lembrar também que Cristo veio como solução para o nosso maior problema, que é o pecado. Deus fez algo na nossa condição, que era terrível. Deus enviou seu Filho para morrer por nós, como eu já falei. Então isso demonstra claramente que Deus se importa com cada pessoa por qual Jesus morreu. E isso destrói, aniquila, extermina essa síndrome da culpa não é minha. Fala: não, a culpa era minha, mas a minha culpa foi cravada na cruz do Calvário. A culpa era minha. Não era as circunstâncias, não era simplesmente o governo, não era a culpa dos mais ricos, não, a culpa era minha. Eu sou pecador porque a culpa é minha, porque eu amava pecar, mas a minha culpa, ela foi cravada no Filho de Deus, que não tinha culpa nenhuma, mas se fez pecador por mim. Poxa, eu já tentei trabalhar em algumas empresas, eu não fui aceito. Poxa, eu já tentei fazer uma faculdade e não consegui entrar. Poxa, eu já tentei tantas coisas e tantas pessoas fecharam a porta para mim. Mas agora eu consigo olhar Cristo, aquele que é a pessoa mais importante de toda a história. Olhou para mim e se compadeceu de mim e morreu em meu lugar, para que hoje eu tivesse vida e abundância. Esse é o Evangelho para os pobres. Esse é o Evangelho para todos nós. Para todos nós. Nosso Redentor, Cristo, apagou a nossa culpa para que nós vivêssemos para Ele. Ele que era rico se fez pobre para nos enriquecer das glórias dos céus. Aí você vai mostrar para essas pessoas que a maior necessidade delas não é o materialismo, não é ter. Irmãos, vamos supor aí que chegue aí um país, chega um país aí e fala: os Estados Unidos, nós vamos doar aí R$1 milhão para cada habitante do Brasil. Vamos supor, eu sei que isso não daria certo, mas vamos supor isso. Irmãos, ainda teríamos os mesmos problemas. O materialismo só ia formar pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais soberbas, cada vez mais amantes de si mesmo. Esse é o materialismo. Não é a resposta. Cristo é a resposta para todas as pessoas, inclusive para as pessoas em estado de pobreza. Quarto pilar, a resposta. Isso é muito importante, a resposta do pecador. Como eu aplico a resposta do pecador a um contexto de pobreza? Irmãos, você precisa dar muito duro num simples tema. Só quando você explicou o Evangelho, Deus, homem e Cristo. Se você falhar nesse quarto aspecto, todo esse castelo que você montou, ele vai ruir. Qual é esse aspecto, Daniel? Lembre-se, a resposta.
E tá, o que eu faço na resposta? Você vai trabalhar a doutrina do arrependimento. E tem que ser muito clara. Irmãos, isso é muito comum. Às vezes, as pessoas erram nisso. Ah, mas explicou e tal? Tá. E a Bíblia fala que você tem que se arrepender. Ah, aí sim, irmãos. Lembra lá no sermão de Pedro? Ele prega aquele sermão no dia de Pentecostes. E os judeus ali falam: Pedro, o que nós devemos fazer? Aí ele termina falando: arrependam-se. Arrependam-se e sejam batizados. Ali sim. Porque se você falar de tudo e não falar o que eles têm que fazer, vai ficar muito na teoria. Então, lembre-se, arrependimento, abandone os seus pecados e volte-se a Deus. É isso, arrependimento, tá? Porque, olha só, eu peguei outro trecho ali do livro do Mestre McConnell, Igrejas em Lugares Difíceis, que ele vai falar que aqui no Brasil, no norte do Brasil, ele evangelizou uma garota de 13 anos, né, que usava drogas e se prostituía. O nome lá era Inocência, o nome dela. Inocência, você vê como que é, né? O nome dela era Inocência. Então, essa menina, foi explicado o evangelho para ela, ele explicou, esse pastor, e beleza, explicou, e quando passou alguns dias, ele encontrou ela no centro ali da cidade, com um saco de cola, uma droga, né, que eles baforam, e dormindo, à luz do dia. E ele falou: opa, mas aí tentou acordar, socorrer e tal, mas você não ouviu o evangelho? Ouvi, eu acreditei em tudo que você me falou. Aí ele lembrou: mas eu não falei sobre arrependimento. O que é necessário largar para acreditar e seguir a Cristo? Não é só saber que Deus existe, não é só saber teoria e boa teologia, mas é saber o que eu devo fazer a partir de agora para seguir esse Cristo. Ele diz que agora, né, esse missionário e pastor, ele faz o seguinte: quando chega um drogado no escritório dele, ele fala: eu quero largar as drogas e tal, e ele explica todo, o evangelho todo. Deus, homem, Cristo e o arrependimento. E ele fala: você quer largar as drogas? Me dá seu celular. Eu posso quebrar o chip agora para que você perca o número dos traficantes? Das bocas de fumo? É radical, irmãos. Tem que ser. Quer mudança? Tem que começar por atitudes radicais. Você tem que falar isso para a pessoa. Ah, eu quero mudança. Então sai do meio do tráfico. Ah, eu quero mudança. Larga a prostituição. Começa assim. Se você de fato acreditou na mensagem, Cristo está te chamando para largar as coisas do mundo e não olhar para trás. Igual o peregrino de Albânia. Quando ele abre o livro e vê as verdades de Deus, ele vai à família, conta para a família ali, né, no livro O Peregrino, e eles falam que ele está louco. Então ele tapa os ouvidos e começa a correr em direção à cidade santa. E as pessoas: não, volte, volte. E ele tapa os ouvidos e corre, gritando: vida eterna, vida eterna. É isso. Tá? Eu quero mudança. Você vai ser capaz de perder todas as suas amizades e deixar de ir a todos os lugares que você frequentava? Se você acreditou que Cristo morreu por você, é a primeira atitude que você tem que fazer: ter uma mudança radical. Se você não pregar sobre arrependimento, largar os pecados e se voltar a Deus, vai ficar na teoria, tá? Não vai fazer sentido. Então, eu termino essa parte dizendo o seguinte: os 5 principais motivos pelo qual é importante você entender esses 4 pilares do Evangelho: Deus, Cristo, homem e resposta. Primeiro motivo: a eternidade é o que mais importa, irmãos. Por isso que o Evangelho é a principal arma em contexto de pobreza. Porque a eternidade é importante. Você pode dar uma casa, pode dar vale de cesta básica, um bom emprego para essas pessoas. Mas o que importa, irmãos? Se você como eu acredita na Bíblia, o que mais é importante do que a eternidade? Nada. Mas então por que nós prestamos mais atenção no material? Segundo, não existe outro meio de salvação. Irmão, se existisse outro meio pelas ONGs,
Nós poderíamos fazer, mas não existe outro meio. Há pessoas indo para o inferno nessas comunidades, e o único meio de salvação é Cristo por meio das Escrituras. Não tem como. Não há tempo a perder. Então, de outra maneira, somos capazes de desistir. Por quê? Porque essas coisas, irmãos, elas remediam situações. Você fazer coisas somente materiais, não estou dizendo que não é importante, que não devemos fazer nunca, não. Eu estou dizendo que a principal arma de mudança é o Evangelho, não essas coisas. Você pode pregar o Evangelho e, se Deus abençoar a sua igreja local, ou a nossa igreja local, te ajudar como ajuda, continuemos ajudando e cada vez mais. Mas o principal que muda a vida dessas pessoas é o Evangelho. Quarto, já disse, mas eu digo novamente, a pessoa real está indo para o inferno. E 5, porque através do Evangelho Deus é glorificado. Daniel, as pessoas enxergam a glória de Deus quando a igreja se propõe a ajudar pobres em caso de enchente, vamos dar um exemplo, ajudando, indo lá os diáconos, os presbíteros, ajudando essas pessoas, os vizinhos. Deus é glorificado nisso. Mas eles enxergam de forma mais bela a Cristo através do Evangelho. E sabendo quem Deus é, quem o homem é e o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e qual é a resposta que nós devemos dar a isso na nossa vida. Deus é muito mais glorificado nisso. Ele é glorificado nas outras coisas também. No testemunho da igreja ali na comunidade. Mas no Evangelho, irmãos, não tem comparação. Eu termino a nossa aula com o testemunho do autor do livro, tá? Do Mestre McConnell. Olha só. Há 14 anos, um pequeno grupo de cristãos apareceu do lado de fora, no centro comunitário nas ruas de Swindon, e me disseram que eu estava indo para o inferno. Eles me disseram que eu precisava fazer para evitar isso. Ouvir as boas novas, receber as boas novas, me arrepender, crer e ser batizado. Eu não queria ouvir aquilo, palavras dele. Mas 4 anos depois de muita dor, ira e arrependimento genuíno, fui salvo pela graça e misericórdia de Deus. Escreva essas palavras hoje como pastor, pois um dia aqueles cristãos dedicaram suas vidas para que eu pudesse ser endireitado. Isso é o que Deus pede de nós. Essa é a nossa tarefa primária, se quisermos alcançar os necessitados. A maior arma da igreja é o Evangelho. A igreja não precisa se misturar com política. A igreja não precisa pedir ajuda de César. O que nós precisamos é pregar o Evangelho a todas as pessoas, principalmente essas pessoas em contexto de pobreza. Porque o pobre sempre teremos conosco. Um dia a pobreza vai acabar. Um dia não haverá pobreza, não haverá choro, dor, miséria. Porque um dia todas essas coisas que nós vivemos aqui serão passadas. E eis que tudo se fará novo. E nós reinaremos com Cristo nos ares para todos sempre. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto isso não acontece, preguemos o Evangelho, ajudemos o necessitado, para que a glória de Deus invada a terra, né? Continue aí a crescer no coração dos homens, para a glória dele. Esse é o meu desejo para você que me ouviu no dia de hoje. Eu oro para você que ficou até aqui comigo a compartilhar essa mensagem. Nesse meio de eleição, de polarizações, somente o Evangelho tem a palavra final. Eu gostaria de convidar você a deixar a curtida, que é muito importante para o algoritmo do YouTube, e também convidar você que não é inscrito do canal a se inscrever no canal e assim compartilhar essa mensagem para mais pessoas. O objetivo da Igreja Presbiteriana Carvalho, irmãos, não é fama, mas é atingir as pessoas com a palavra do Evangelho. Há tantas coisas no YouTube, há tantas coisas nessa plataforma que não agradam a Deus. Vamos fazer o diferente. Vamos encher essa plataforma, compartilhar nas nossas mídias sociais a palavra de Deus. Seja da Igreja de Carvalho, seja de outras igrejas, que a palavra de Deus seja manifesta nos meios de comunicação. Essa é a minha oração
para você no dia de hoje. Que Deus possa te fazer um missionário, né, das redes sociais. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, porque o desafio será grande, mas Deus estará conosco. Até breve.